Olá, iniciando a apresentação aqui do Greener App, trabalho da Via Orgânica, do módulo de Marketing de Serviços e Endomarketing do professor Ulisses Reis, FGV Manaus, aqui da MBA de Gestão Empresarial. Falando um pouco do surgimento dessa ideia, a Via Orgânica é uma empresa de solução digital que surgiu no curso de Gestão de TI, tem por missão permitir uma vida mais saudável através de consumo de produtos orgânicos, né, considerando a certificação desses produtos. E na época do surgimento dessa empresa, surgiu como uma certificadora para que produtores encontrassem vendedores. E considerando essa ideia inicial, e ainda seguindo um contexto mundial de desperdício de alimentos, a gente surgiu uma dúvida sobre o que fazer com isso, né? Atualmente, o Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos todos os anos e 1,3 bilhões de toneladas em todo o mundo. Então, isso representa cerca de 10% dos alimentos disponíveis, ou seja, alimentos que poderiam tirar pessoas da linha de pobreza, estão sendo desperdiçados aí todos os anos. E considerando essa problemática, parte desse problema surge por conta do processo de maturação. Às vezes, por a carga ficar muito tempo, aquele vegetal ficar muito tempo ali disponível, ele acaba perecendo e não tendo mais utilidade nenhuma sendo desperdiçado. Então, dentro desse processo, considerando aí a visão inicial estabelecida com a criação da Via Orgânica, o processo de desperdício de alimentos e esse processo de maturação, porque basicamente, assim, abrindo um parênteses aqui sobre o processo de maturação. Esse processo de maturação, ele ocorre quando há liberação por um processo de oxidação dos lipídios desse vegetal. Esse vegetal pode ser considerado fruta, verdura ou até flores também, então, e hortaliças de forma geral. Então, quando acontece essa oxidação lipídica, ocorre o rompimento das fibras do vegetal, tornando ele maduro. Então, nesse rompimento, nesse processo de oxidação, há a liberação de gás etileno. Então, surgiu a ideia de pegar e tentar medir o grau de etileno produzido por esses vegetais, né? Controlando aí o seu grau de amadurecimento, podendo considerar essas informações para a tomada de decisão. Ainda considerando fatores importantes ainda, por exemplo, como o quociente de respiração, que é um indicativo do estado fisiológico desse alimento e do processo de maturação também. Então, considerando esse contexto, essa ideia principal, o Greener ele surge com uma ideia de um controle inteligente desse armazenamento, do manuseio desse tipo de material, considerando esse grau de maturação para que a gente possa controlá-lo de tal forma que possibilite tomada de decisões importantes de como disponibilizar ou realmente dar uma destinação a esse material, seja pelo processo de venda ou até, em último caso, doação, quando você, de repente, chegar no último estágio ali de maturação do fruto e não tem mais condições comerciais ali para atender determinados mercados, seja ele local ou de exportação, porque lembrando aqui, a ideia inicial da Via Orgânica é a certificação de produtos também para exportação. Então, constando desse processo, quem sabe ainda um processo de destinação final, aproveitando todos os graus de maturação possível, controlando isso. Então, dessa forma, o Greener ele surge como uma solução realmente para medir esse grau de maturação do fruto, além de outras funcionalidades que podem dar suporte ao negócio de maneira geral. E como funciona o Greener, né? O Greener, ele se baseia na aquisição de dados a partir de um sensor de mensuração da concentração de etileno. O principal objetivo dessa solução é o acompanhamento e controle no processo de maturação de frutas e vegetais. Além da mensuração de etileno, a solução apresenta outras funcionalidades como medição de temperatura e umidade, medição da concentração de CO2, medição da intensidade de luz. É possível também fazer o controle de lotes através de endereçamento por tags RFID, né? Então, esses são fatores importantes para determinar uma estratégia de armazenamento dos produtos, né? É possível também gerar alarmes para concentrações dos gases fora das especificações do produto. Então, a partir desses alarmes enviados pelo sistema,
a gente pode acionar remotamente catalisadores para remoção de gás etileno ou outros gases em excesso, como eu falei, o CO2, que também é monitorado pelo sensor. E, por fim, o Greener possui um módulo de apoio à gestão do negócio, né? As funcionalidades adicionais do controle da concentração de etileno, elas podem ser acrescentadas conforme a necessidade do cliente, conforme a categoria do negócio. E qual a infraestrutura necessária para funcionar essa aplicação? Então, ele funciona através de sensores de mensuração de concentração de etileno, tags RFID para a geolocalização, um módulo transceptor onde vão ser direcionadas as informações dos sensores e dos tags RFID, uma unidade central para processar esses dados, e esses dados serão armazenados na nuvem, né? Podendo ser acessados através de terminais remotos, como um computador pessoal, um tablet, um celular. E onde aplicar o Greenery? Então, o Greenery ele pode ser aplicado na gestão de estoque da seção de hortifruti de supermercados, apoio a produtores e feiras, né? Sempre com o intuito de entregar os melhores produtos com qualidade superior e garantindo a satisfação do consumidor. Bom, e para facilitar o dia a dia do usuário que vai estar consumindo essa solução, será desenvolvido um aplicativo híbrido que será disponível nas principais plataformas Android e iOS, um web app. E nesse aplicativo a gente vai estar disponibilizando todas essas informações coletadas pelos sensores nos armazéns inteligentes, de forma que o usuário possa, em campo e de forma fácil, em tempo real, consultar os sensores do gás etileno, como está a temperatura, como está a umidade em cada armazém, além da geolocalização de cada lote de hortifrutis. Então, assim, o aplicativo vai facilitar a vida do usuário e ele vai poder aplicar filtros para fazer a gestão de cada armazém do qual ele é responsável. A gente preparou um protótipo que pode ser acessado pelo QR Code que está na tela desse web app, e essas são as principais funcionalidades do aplicativo. Outras serão aí abordadas nos próximos slides. Baseado nas funcionalidades do Greenery App e na infraestrutura da solução, a gente pode observar, através da imagem, como interage o cliente com o armazenamento e sua gestão das informações obtidas. Então, o armazenamento, ele consegue, através dos sensores, enviar e receber informações. O cliente, uma vez armazenadas essas informações na nuvem, o cliente, através do Greenery App, consegue receber essas informações e tomar decisões baseadas no módulo de gestão. Além disso, é possível personalizar e customizar a versão do Greenery App para soluções que o cliente desejar. Por exemplo, integração em algum sistema que ele possua para controlar, por exemplo, custos ou outro processo interno da empresa que ele tem. Então, dado todo esse fluxo de informações, a gente consegue criar categorias de serviço baseada na necessidade do cliente. As categorias que nós temos, tem a versão de entrada, que é o Greenery Lite, cuja funcionalidade e aplicabilidade é mais para os clientes de pequeno porte, que desejam um controle da concentração do etileno, da temperatura e umidade e do controle do lotes e endereçamento utilizando o RFIDs. Na sequência, nós temos uma outra versão, que seria o Greenery Plus, que além das funcionalidades do Greenery Lite, é possível configurar sistemas de alertas que podem ser triggers para o usuário tomar alguma ação referente a algumas medições que ele configurou. E, além disso, um módulo de apoio à gestão do negócio. Esse módulo, o cliente pode gerenciar a sua receita através de preços de vendas, dependendo do grau de maturação que esteja o produto. Ele pode ter
ao histórico de consumo de um determinado cliente, ele pode fazer o controle de sazonalidade, ou seja, saber os produtos da estação para otimizar as vendas, pode fazer a predição de consumo, sabendo o histórico do consumo, o padrão de consumo do cliente e o perfil do cliente, ele pode sugerir vendas ao cliente. Pode também, nesse módulo, fazer um controle de estoque. Além disso, ele tem integração com o sistema e-commerce e a possibilidade de acesso a sistemas que a empresa dele tenha, que aí seria a customização para esse cliente. Na sequência, temos o Greenery Lux. O Greenery Lux, ele, além das funcionalidades do Greenery Plus, ele permite acionamento remoto de outros hardwares, como, por exemplo, catalisadores para retirada do gás etileno, um gás em excesso que ele queira acionar, e permite integração com sistemas da empresa que ele deseja configurar. Então, pessoal, como já foi dado aí vários inputs que comprovam de fato a funcionalidade do nosso produto, né, do nosso foco mesmo da empresa, então, a gente, no final de tudo, quer facilitar a vida do nosso cliente, né? A gente quer dar condição para ele tomar uma decisão e, consequentemente, ele vai diminuir o seu custo ali uma vez que ele elimina o desperdício, né? E também, conhecendo melhor o nosso cliente, ou a segunda via ali, ele consegue planejar suas vendas, ele consegue antecipar uma estação e fazer um pedido meio que empurrado para os clientes. E também ele vai estar gerando esse estoque, fazendo essa gestão de forma bem assertiva, né? E por fim, que não é menos importante, né, nos dá a capacidade aí de fato diminuir esse desperdício no mundo, né? Uma vez que, como foi passado aí pelo Júlio também, grande parte desse produto ele poderia estar ajudando a tirar a população da linha da pobreza, uma vez que nesse último momento a empresa tem a possibilidade de doar esses produtos, né? Então, com base nisso tudo, a empresa ela se torna sustentável também como último momento, e além disso, os produtos da Via Orgânica também vai possibilitar uma integração de vendas, uma criação de marketplace e também a possibilidade de criar carteiras digitais, né, alcançando ainda mais clientes do que os clientes normais, né, os convencionais. O Greenery App apresenta soluções diversas, tais como a criação e melhoria no relacionamento. Antecipe-se a necessidade do seu cliente. Com o Greenery App, você conhecerá o histórico de compras e terá maior controle de ofertas de produtos de acordo com a sazonalidade. Greenery App é uma solução digital que abrange produtores, floriculturas, supermercados e feiras. É uma solução NTTW. Integração com plataformas digitais de e-commerce e sistemas de gestão te proporciona, através do Greenery App, acesso a qualquer informação, onde quer que você esteja, a qualquer momento. A localização. O sensor acoplado ao recipiente permite a localização dos vegetais e seu grau de amadurecimento. Dessa forma, o Greenery App ele permite a associação de preço ao estágio de maturação do produto. Redução de desperdício. O Greenery App garante melhor controle do estoque dos vegetais, acarretando em menor geração de resíduos, emissão de gás estufa e na redução dos custos no seu tratamento e destinação final. Temos uma solução para o seu problema de logística. Com o Greenery App, você gerencia seus produtos desde o armazenamento até o processo de venda, garantindo a qualidade durante o manuseio. Os dados coletados, eles estão disponíveis em servidor, em nuvem, e podem ser utilizados para análises diversas que sustentem uma tomada de decisão mais assertiva. O Greenery App, uma solução sustentável para o seu negócio.